Oi, gente, tudo bom? Hoje o assunto é medo da vida. Eu estava olhando um livro que eu li há muitos anos atrás, que o título é esse, Medo da Vida. Então, quando eu leio um livro, eu normalmente vou sublinhando as partes que eu acho mais interessante e tal. Então, a partir disso, eu fiz algumas anotações e eu pensei, eu vou passar isso para o pessoal. Porque eu escuto muita gente no consultório às vezes me falar que tem medo de morrer. Mas no andar da carruagem, às vezes eu vejo que não é o medo de morrer, e sim o medo de viver. O que é esse medo de viver? O medo da vida? É o medo de abrir o seu coração, é o medo de estender a mão para o próximo e se decepcionar. E principalmente o medo de ser você mesmo. Por quê? Medo do julgamento, o que os outros vão pensar, se assusta em ter emoções intensas, em demonstrar vitalidade. Sabe como que é uma maneira, às vezes, que a pessoa tá dando sinais que tá com medo da vida? Aquela pessoa, às vezes, que trabalha demais, 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 às vezes não nem precisava trabalhar tanto e tá sempre procurando mais coisa para fazer. É para não se encarar, é para não encarar a sua própria vida. Então, eu vejo que as coisas elas estão muito, os valores muito invertidos, né? Pessoas frias que agem sem sentimentos são as pessoas ultimamente que são as mais admiradas. Então é sempre um incentivo para ter mais, buscar mais e sentir menos. Porque o sentir hoje em dia é considerado uma fraqueza. Que, na verdade, na minha concepção, é uma baita de uma coragem. Então, o que eu quero dar algumas orientações para vocês quanto a isso é para parar de lutar contra seus conflitos internos e se encarar, resolver esses conflitos internos, não fugir deles, porque a gente precisa de atitudes diferentes para termos resultados diferentes, não é mesmo? Então, a pessoa com medo da vida, ela tem medo de sentir. E ela acaba criando uma barreira em volta dela, uma barreira emocional, como se ela vestisse também uma armadura e ninguém consegue acessar ela. E acaba que nem ela mesma se acessa. Seus sentimentos, seus sofrimentos, suas angústias. Para que essa armadura? Proteção. E aí essa pessoa ela fica tentando se encaixar socialmente em algo para ser aceita, porque a pessoa normalmente ela tá numa eterna busca de aceitação. E ela tá sempre frustrada, porque a real sensação de satisfação ela vem com a autoaceitação e não a aceitação do outro, entende? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui para vocês. As pessoas me perguntam também assim, mas por que é tão difícil mudar para melhor? Né? A própria pergunta, tipo, é para melhor, então por que é tão difícil? Porque exige um processo. E nesse processo, no meio do caminho, existe a insegurança. Então a gente precisa ultrapassar essa insegurança, mas nós seres humanos temos muito medo do novo,
A gente não sabe o que está ali nesse processo que está por vir. Mas é como uma criança quando ela aprende a andar. Você vê ela tentando se equilibrar ali, ela sente uma insegurança, mas não um medo de cair. Ela cai, ela levanta, ela fica insegura, mas aí ela vê que ela consegue e ela vai embora, até que daqui a pouco ela está correndo. Isso quando não tem alguém ali falando, ai meu Deus, cuidado, cuidado, não vai cair, vai se machucar. E aí reforça e coloca um medo nessa criança. Nós somos assim no nosso caminhar. Os nossos processos de transformação, de evolução, passam por insegurança, mas a gente dá conta de passar por isso. É difícil, é sofrido, é dolorido, mas lá na frente a gente vai colher a calmaria, as alegrias, a satisfação, a autoaceitação, né? Então, esse processo também, ele às vezes vem com muita culpa. É outra coisa que a gente precisa lidar, a culpa. Que isso vem lá de trás também. Normalmente vem lá, quando a gente era pequeno, você repare que crianças, que elas são cheias de vitalidade, cheias de energia, são agitadas, elas são punidas. Oh, que feio, não pode ser assim. E crianças quietinhas, tem que ser comportadinho, fica quietinho. Aí sim ela sente que vai sentir o amor. Mas isso não é culpa dos nossos pais, pois eles também aprenderam assim, eles não têm consciência das consequências, muitas vezes, que isso vai nos causar. Mas a gente leva isso para a vida adulta. Então a gente fica ali embotado, sem expandir essa vitalidade. Então eu convido você a refletir, a pensar o que está lhe abafando, que papel que você está, às vezes, atuando, não sendo você mesmo, e colocar para fora essa vitalidade, sentir com intensidade e ser você mesmo para viver. Usufruir da vida e não ter medo dela. Tá bom, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau.